Uma grande saudação aos educadores e educadoras que estão me escutando. Também eu sou um educador, sou um licenciado em Filosofia, Letras com Francês e Teologia. Sou um salesiano de Dom Bosco há 50 anos e sempre me interessou muito atuar e refletir sobre as nossas práticas educativas. E Dom Bosco tem sido para mim uma fonte de inspiração, tem sido assim para mim uma abertura de horizontes para tratar com problemas novos e antigos em educação. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, educadores e educadoras, a partir de duas perspectivas. A primeira, apresentando um pouco o contexto onde Dom Bosco trabalhou e do qual ele tirou as suas coordenadas pedagógicas e educacionais. E depois tentar trazer este contexto, esta reflexão de Dom Bosco para os dias de hoje, que certamente são muito diferentes do contexto em que viveu Dom Bosco. Aliás, o que atrai muito a gente em Dom Bosco é que Dom Bosco foi um grande homem de ação, que soube compreender o momento, o contexto em que estava vivendo. Dom Bosco era um menino que nasceu num ambiente rural, numa localidade muito pequenininha, e nessa localidade ele aprendeu da mãe, da família, os primeiros rudimentos da fé, da educação, da visão de mundo. E era natural que Dom Bosco, o menininho João Bosco, se dedicasse, se entregasse para as lides do campo. Mas já desde pequeno ele tinha a ideia de estudar. E graças a Deus encontrou na mãe e em pessoas que estavam ao redor dele o amparo para que ele pudesse estudar. Porque nem sempre foi bem compreendido, até dentro de casa, porque num ambiente rural, tirar um braço ou dois braços da lavoura significava diminuir também a produção. Mas Dom Bosco se colocou dentro dessa perspectiva e ele foi para o seminário, estudou, se ordenou padre em 1841 e neste ano também de 1841 Dom Bosco faz a grande transição da sua vida. É interessante que Dom Bosco teve toda uma formação até os seus 26 anos no campo. E depois, em 1841, depois de ordenado padre, ele então vem para a cidade de Turim. Turim era a capital do Piemonte. Como todos sabem, a Itália não estava unificada. A Itália era um conjunto de propriamente 10 países que estavam ora querendo se unir, ora não querendo se unir, ora sob o domínio estrangeiro, sobretudo da Áustria e da França. Então, nesse contexto todo, Dom Bosco foi para Turim. E em 1850, 4 anos depois de Dom Bosco ir a Turim, emergiu fortemente nessa região, no Piemonte do norte da Itália, a Revolução Industrial. E também estava sendo muito difícil o cultivo dos campos, a fome era muito forte, houve grandes secas naquela região, e o pessoal começou a migrar. É interessante que quando Dom Bosco foi para Turim, a cidade de Turim tinha mais ou menos uns 80 mil habitantes, e quando Dom Bosco morreu, a cidade de Turim tinha quase 280 mil habitantes. E esse crescimento da cidade de Turim não foi só um crescimento vegetativo, mas também foi um crescimento por causa da imigração. E quem sai, em geral, dos campos são os jovens. E esses jovens se encontram na cidade de Turim. E Dom Bosco, novo, padre, tendo que encontrar um lugar para poder exercer o seu ministério sacerdotal, encontrou um outro padre que se chamava José Cafasso, que disse para Dom Bosco: agora você não escolhe nada e vem estudar mais. Vem aqui, nós temos um lugar chamado convito eclesiástico, você vem aqui e aqui nesse lugar você vai aprender a ser padre.
E era interessante porque nesse lugar, pela manhã havia lições, havia aulas e à tarde, nos finais de semana, então os padres que ficavam nesse convito eclesiástico, eram mais ou menos uns 50, 60, saíam para fazer assim ações pastorais, ações educativas e evangelizadoras. E a Dom Bosco coube acompanhar o padre Cafácio, sobretudo nos presídios. É interessante que nesta época em que Dom Bosco viveu, não havia presídio para os jovens. Os jovens, eles eram colocados nos presídios junto com os adultos. E nesses presídios, então, Dom Bosco ia visitar, e Dom Bosco ia acompanhar o padre Cafácio. E aí é que ele foi moldando o seu empenho, o seu compromisso, o seu horizonte sacerdotal. Até que quando terminou, em 1843, 44, Dom Bosco disse assim, não, eu vou dedicar a minha vida aos jovens e dos jovens os mais pobres. E o que fez Dom Bosco? Primeiro, começou a reuni-los aos domingos, depois começou a reuni-los nos dias de feriados e depois começou a reunir todos os dias e daí brotou uma obra imensa. E esta obra de Dom Bosco se chama a obra do oratório. E esta obra do oratório não é uma obra original de Dom Bosco. O que tem de original nesta obra, em Dom Bosco, é a maneira como Dom Bosco fazia. Primeiro, porque no oratório de Dom Bosco não se escolhia as pessoas. Havia oratórios, por exemplo, lugares que se reuniam ao redor de alguma igreja, em que só poderia frequentar os bons, que tivessem bom comportamento. Bastava uma pessoa não ter um comportamento adequado que já era eliminada. E para Dom Bosco não. Justamente é o contrário. Para Dom Bosco, quanto mais difícil fosse o jovem, aí é que ele tinha o seu espaço. Segundo, que não era só questão de catecismo e questão de celebrações litúrgicas. Era isto, mas também havia recreação. E com o tempo, além da recreação, havia também escolas noturnas. E com o tempo também Dom Bosco começou a fazer contratos de trabalho com oficinas, com pessoas, alfaiates, sapateiros, marceneiros, que pegavam 3, 4, 5 desses jovens para ensinar a nova profissão. E também era melhor gerido. Dom Bosco tinha, sim, muita consciência de como é que ele tinha que gerir esse trabalho. E fazia o que nós podemos dizer hoje assim, um endomarketing, quer dizer, um trabalho interno e um trabalho externo também, uma comunicação com a sociedade civil. E a cidade de Turim era uma cidade que apresentava muitíssimos problemas. O analfabetismo graçava, para ver assim a média de vida, a média de idade das pessoas, a expectativa de vida da cidade de Turim era de 35 anos. Hoje no Brasil, a média de idade das pessoas é 73, 74 anos, dependendo do estado e dependendo da cidade e da região. Então, as doenças eram terríveis, não existia a ideia de que assistência social era um dever do Estado e um direito do cidadão. Assistência social, de saúde, de educação, etc., estava entregue à iniciativa dos cidadãos, à caridade dos cidadãos. A situação da juventude na época de Dom Bosco em Turim, nessa época que nós estamos examinando, mais ou menos 1850, era muito difícil. Em geral, os jovens vinham para a cidade. Quando falo de jovens, são pessoas de 12, 13, 14, 15, 18 anos, 20 anos. E esses jovens vinham para Turim, se estabeleciam em verdadeiros pardieiros, em telhados, em lugares onde se amontoavam. Muitas meninas vinham menos, mas muitas meninas iam para a prostituição. Esses meninos, eles se divertiam às vezes tomando bebida alcoólica nos bares, nas tabernas. Então era uma situação difícil. Naquela época não havia também leis trabalhistas adequadas. Todos os dias, mais ou menos de 800 a 1000 meninos e jovens se reuniam no centro de Turim esperando quem lhes desse trabalho diário, e recebiam por aquele trabalho diário quase que só para a subsistência. E dentro desse contexto, então, Dom Bosco foi cada vez mais
se interessando, trabalhando com essa gurizada toda. E aí fundou os seus oratórios. É interessante que quando Dom Bosco morreu, a obra dele lá numa vila, numa secção, né, de Valdoco, num bairro de Valdoco, de Turim, se chamava Valdoco, e neste bairro Dom Bosco tinha uma obra que tinha mais de 800 jovens. E para esses ele criou uma metodologia de trabalho toda especial. Por exemplo, jamais na obra salesiana Dom Bosco permitiu que se batesse nos jovens. Então, o que tem que vigorar não é a força física, o que tem que vigorar é a força da persuasão, a força do convencimento, a força da razão. E Dom Bosco tinha claro também que esses jovens já eram torturados demais, já eram massacrados demais, violentados demais pela sua realidade de vida, e o que eles precisavam era de uma acolhida, de uma palavra amorosa, de um carinho, de um afeto, de alguém que os entendesse, de alguém que os deixasse, pelo menos naqueles momentos que estavam juntos, ser gente. E, como se tratava de um padre católico, então ele dizia assim que o horizonte maior de tudo era a religião. Mas não a religião no sentido de acomodação, mas a religião no sentido de ajudar a pessoa para achar forças de dentro da sua vida para se promover. Aliás, Dom Bosco era um padre que fez bastante assistencialismo, mas fez muito mais promoção. Nesta época, no reino do Piemonte, Dom Bosco se encontrou com uma população altamente analfabeta. O analfabetismo graçava em todas as partes. E Dom Bosco se empenhou fortemente na questão da escola, da escolarização, formou professores, educou, abriu espaços, institutos de educação, não só profissional, mas também de educação escolar, assim, científica, para poder ajudar as pessoas a se promoverem, né? E não vamos pensar também que esse ambiente foi muito fácil para Dom Bosco. Não foi fácil, não. Nós tivemos um problema. Dom Bosco era um padre católico e nesta época havia dois grandes desafios para Dom Bosco. O primeiro grande desafio para Dom Bosco é a questão da unificação italiana. A Itália, eu já falei, a Itália estava dividida em vários reinos, em vários estados. Mas havia um grande desejo de tornar a Itália uma pátria única. Só que tornar a Itália uma pátria única significava fazer com que muita gente renunciasse a privilégios, renunciasse a poder, renunciasse também não só a poder político, mas também poder econômico. E uma das pessoas que tinha que renunciar também era o Papa, porque havia os estados pontifícios. Hoje nós estamos acostumados a ver o Papa só no Vaticano, mas o Papa também tinha territórios muito maiores, tinha exércitos, tinha tudo isto. Então havia a ideia de que quem era a favor da unificação italiana era contra o Papa, e quem era contra a unificação italiana era a favor do Papa. E Dom Bosco, nesse sentido, ele era bastante conservador, porque Dom Bosco não queria a unificação italiana, porque a unificação italiana significaria você tirar poderes do Papa, poderes mundanos do Papa, terrestres do Papa. Mas em 1870 a unificação italiana veio e Dom Bosco se adaptou. Dom Bosco se adaptou a isto porque ele tinha uma ideia forte, que era a ideia da salvação da juventude mediante a sua promoção humana e a sua evangelização. E a outra questão era a dimensão religiosa. Em 1848 veio a Lei da Liberdade Religiosa, porque até 1848 a única religião que tinha cidadania em todo o Império, no Piemonte e em todos os outros estados da Itália era a religião católica. E a partir de 1848 veio a Lei da Liberdade Religiosa. Todas as religiões podem se estabelecer, todos os cultos têm a capacidade de se estabelecer no reino do Piemonte, cuja capital era Turim, onde Dom Bosco viveu. E isso para Dom Bosco também foi terrível, e Dom Bosco foi se adaptando a isto. E é interessante
E isso a gente tem que marcar no sentido de dizer assim, Dom Bosco viveu tempos difíceis, mas como ele tinha uma ideia muito clara, que era da educação da juventude, este polo fazia com que todos os outros aspectos assumissem uma dimensão secundária, né? E nesse contexto, então, a obra de Dom Bosco foi se desenvolvendo e tanto que nós chegamos até os dias de hoje. E o que tudo isto, o que este pequeno resgate histórico pode trazer para nós hoje? Eu gostaria, aos meus queridos educadores e educadoras, de apontar assim da obra de Dom Bosco, sobretudo da obra pedagógica, educativa de Dom Bosco, 3 coisas, 3 aspectos, 3 horizontes que podem nos ajudar hoje. Primeiro aspecto que eu queria acentuar assim. Dom Bosco tinha 800 jovens na sua casa de Turim, mas tinha outros em outros aspectos. O que Dom Bosco queria com esses jovens? Primeiro, deixar que eles se transformassem em protagonistas. Eu diria que a primeira coisa que Dom Bosco nos ensina hoje é a não ver o jovem, o aluno, o menino, a menina, o rapaz, a menina, o jovem, o adolescente, a adolescente, apenas como um destinatário, como um receptor da mensagem, mas como um protagonista, como aquele que ajuda a construir o seu presente e o seu futuro. Ninguém pode substituir o jovem. Quem vai construir a sua vida é o jovem. O educador, ele é um assessor do jovem, é um animador do jovem, é um apoio para o jovem. Mas quem vai assumir as atitudes de vida é o próprio jovem. E a gente sabe que, transportando aquela situação dos jovens do século XIX para hoje, que também hoje os jovens, eles têm situações muito difíceis para resolver. Eu vou apenas citar algumas. A primeira, o trabalho infantil. Infelizmente, no nosso país, ainda nós temos muitas crianças, muitos adolescentes que têm que fazer o trabalho infantil. É interessante que em 1886 saiu na Itália a primeira lei sobre o trabalho infantil. Seria uma espécie assim de Estatuto da Criança e do Adolescente da Itália. E por esta lei dizia assim que uma criança menor de 9 anos não pode trabalhar. Um jovem menor, um adolescente ou uma criança menor de 11 anos não pode trabalhar nas minas. Uma criança menor de 12 anos não pode fazer trabalho noturno. Veja, e nós estamos há quase 2 séculos depois dessa visão de Dom Bosco. E, infelizmente, nós temos ainda crianças pequenas que ainda fazem trabalho infantil, inclusive trabalho no submundo. Quantas crianças, por exemplo, estão vivendo da prostituição infantil? Quantas crianças são exploradas por adultos para fazer trabalhos de mendicância, etc. Segunda questão, toda a questão da escola. Nós que trabalhamos em escola, as pessoas que estão empenhadas nessa transformação escolar, a gente vê assim que no Brasil, por exemplo, um jovem que devia estar no ensino médio, de cada 5 jovens, 1 não está. Eu vou pegar só o meu estado do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, dos jovens de 15 a 17 anos que deveriam estar no ensino médio, nós temos 20% não entra no ensino médio. De todos os que entram, 10% se evadem anualmente. E ainda nós temos 20% de reprovação. E se nós fôssemos olhar, então nós temos aqui 20% que não entra na escola com 15 a 17 anos. Segundo, nós temos 10% que se evade durante o ano. E nós temos 20% que reprova, dá 50%. É uma verdadeira mortandade
juvenil, adolescencial. Né? E essa realidade da escola que nós temos no Rio Grande do Sul é a mesma realidade no Brasil inteiro. Eu acho até interessante assim a gente discutindo a questão da redução da idade penal. Eu acho que a grande discussão que nós temos que fazer é como nós vamos universalizar o ensino médio para todos os brasileiros. O ensino fundamental já conseguimos bastante, mas temos que avançar ainda muito mais. Mas ainda tem a questão do ensino médio. Isso é uma questão que na época de Dom Bosco havia e hoje há também. Outra questão que nós temos aqui da situação juvenil é a questão do extermínio dos jovens. Né? Quando nascem as crianças, dizem que existe uma coisa igual entre meninos e meninas. Nasce quase o mesmo número de meninos e meninas. E, no entanto, quando chega na idade da juventude, nós temos mais moças do que rapazes. Porque a grande parte dos assassinatos dos adolescentes e jovens pega sobretudo os rapazes. Esses rapazes são assassinados, são mortos através dos próprios assassinatos, com arma de fogo, no trânsito, com overdose de drogas, com a prostituição, com AIDS, etc. Então essa mortandade. Até quando isso aí? Outro dado também que nós temos aqui, cresce também o número de adolescentes que chefiam lares. Diz que no Brasil hoje nós temos mais de 660 mil lares, casas, famílias que são chefiadas apenas por adolescentes. Então, isso tudo aí nos faz, assim, um trabalho árduo para a gente trabalhar na nossa educação. Eu, pessoalmente, acho que a grande tarefa que a educação tem é transformar o jovem de destinatário em protagonista. E como protagonista? Me machuca muito quando eu vejo, por exemplo, um menino de 16, 17 anos defendendo a redução da idade penal. Porque quem vai para a prisão é um menino da mesma idade que ele, a menina da mesma idade que ele. E às vezes a gente não vê, um adolescente, uma adolescente defendendo com a mesma garra a universalização do ensino, o empenho do ensino profissional adequado, o empenho para um ensino adequado para os jovens todos. Então, a nossa tarefa é esta. Né? E como é que nós vamos fazer isto aí? Na escola, nós podemos trabalhar com 3 realidades. Assim, a massa, a pessoa e o grupo. Se nós, na nossa escola, trabalharmos só com massa, com uma pedagogia massiva, nós não estamos formando cidadania nenhuma. 6ª série não é um grupo. 8ª série não é um grupo. Mas, de repente, nós podemos ter grupos diversos na escola. Aí está toda a pedagogia da JS, da Articulação da Juventude Salesiana, que se faz através de interesses, grupos de interesses ou esportivos, ou artísticos, ou intelectuais, ou evangelizadores. Né? Então, essa dimensão do grupo. Né? As ditaduras, elas só vão para frente quando elas destroem os grupos intermediários. Né? E se a gente quiser romper contra a ditadura da massa, nós só podemos fazer isso através de grupos. Então, transformar o jovem de destinatário a protagonista vai ajudar também a gente criar pedagogia para os grupos. Porque nós, às vezes, sabemos trabalhar com massa, às vezes sabemos trabalhar com a pessoa, mas muitas vezes não sabemos trabalhar com grupos. Isso é importante. E dentro dessa dimensão do protagonismo, eu gostaria de acentuar mais um outro aspecto. Me impressiona muito quando se fala assim, que os salesianos estão presentes em 132 países no mundo. E o que mais me impressiona é que em todos estes países, os salesianos são capazes de gerar autóctones, pessoas do lugar que levem para frente a missão salesiana.
No Brasil, por exemplo, nós temos mais de 800 salesianos. E a maioria desses salesianos, junto com os salesianos missionários que vêm, eles têm uma capacidade de enculturar-se no ambiente e gerar mais pessoas e pessoas e pessoas que vão levar para frente a missão salesiana. Então esse é o primeiro desafio que eu acho, que é o desafio de nós transformarmos a pessoa de destinatária a protagonista. O segundo desafio que eu colocaria aqui é a questão da complexidade. Hoje em dia a gente fala muito em complexidade, né? Edgar Morin está aí, né? A ciência é complexa, o Capra, Fritjof Capra também está aí, né? Então nós temos todos esses teóricos que trabalham a questão da complexidade. Hoje tem palavras que estão na moda, mas não só estão na moda que vão passar, mas são palavras que representam um paradigma novo. A palavra complexidade, a palavra holismo, a palavra sistema, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, né? Tudo isto vem revelar que nós estamos num paradigma novo. A primeira coisa que essa novidade diz é que não existe nada de completo. Tudo está em construção. O mundo é um grande canteiro em construção. E a segunda coisa que a gente pode dizer assim, que nenhuma ciência, nenhuma disciplina, ela pode esgotar toda a capacidade de interpretar a realidade. Às vezes a gente vê assim que o que falta muito em nós, educadores, e que falta muito também nas várias profissões, nas várias disciplinas, na epistemologia das várias disciplinas, é um pouco mais de humildade. Por exemplo, quando se vai construir uma barragem, uma grande hidrelétrica, entrega-se isso para um engenheiro. O engenheiro, ele tem uma visão da realidade, mas às vezes chega lá e existem outras realidades que não estão no horizonte do engenheiro, que é preciso o antropólogo, é preciso o teólogo, é preciso o filósofo, é preciso o psicólogo, é preciso o agente de saúde, é preciso várias outras ciências que podem ajudar, né? Então, o que Dom Bosco nos ensina é a gente olhar o jovem no seu todo. Eu, pessoalmente, acho que o maior problema da humanidade é a questão da unidimensionalidade. Quando você olha o mundo apenas numa visão, você está simplificando demais, e ao simplificar demais, você está diminuindo a pessoa humana e gerando muito sofrimento. Às vezes, nós somos taxados assim, sobretudo quem trabalha com questões religiosas, de que na Idade Média houve um retrocesso, uma idade de trevas, de obscurantismo, de maldade, né? Por causa da religião. E Dom Bosco vem nos ensinar assim, que o que faz mal não é a religião. O que faz mal é o excesso de religião. O que faz mal é só religião. Quando uma pessoa olha o mundo apenas do ponto de vista religioso, ela está simplificando. E aí está criando um fundamentalismo religioso. E não é muito estranho que a gente vê assim pessoas matando por causa da religião, porque ela está bitolada naquela visão religiosa. E aí então se diz assim, religião faz mal. O que faz mal é a unidimensionalidade religiosa. Aí quando chegou na Idade Moderna, na modernidade, então se diz assim, nós precisamos reagir contra isto. Até no começo, reagir contra isto significava assim, nós temos que acrescentar a isto mais uma visão, que é a visão da razão, que é a visão da ciência. Já que nós conseguimos descobrir como é que o mundo funciona, já que nós conseguimos descobrir essa dimensão de causa e efeito, então nós temos o mundo na mão.
Mas só que a razão, essa dimensão da razão, essa dimensão da ciência, também foi se avolumando, se avolumando, se avolumando, e que se criou uma nova unidimensionalidade, que é a unidimensionalidade da razão e da ciência. Acabamos com a unidimensionalidade da religião e criamos uma nova unidimensionalidade. Não é a ciência que mata. A ciência não mata. Não é a razão que mata. A razão não mata. Mas só a razão mata. Só a ciência mata. Quando a ciência é entregue ao cientista e esse não tem nenhum outro limite a não ser a própria ciência, então isso mata. E nós estamos cansados de ver. Às vezes a gente reclama que a Idade Média matou muita gente, mas a Idade Moderna matou muito mais gente. Quem colonizou a África foi a Idade Moderna. Quem fez 2 grandes guerras mundiais foi a Idade Moderna. Quem matou, jogou as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki foi a Idade Moderna. Quem criou novos mecanismos, não é, ocultos, secretos, de mexer com dinheiro, etc., tirando da população a capacidade de autogerir, também foi a Idade Moderna. Nada contra a razão, pelo contrário, mas a razão sozinho mata. E aí nós temos uma outra tentativa de superar isto. E dizem que nós estamos vivendo hoje a terceira grande mudança de época, que seria a mudança de época de uma visão só racional para uma visão mais emocional, né? Então a emoção também, que é uma dimensão esquecida, não é uma dimensão perdida, mas uma dimensão esquecida. Então você traz essa nova época, que é a época da emoção. Mas a gente tem que se lembrar também que a unidimensionalidade da emoção também não faz bem. Só a emoção mata. Nós temos, inclusive, os crimes passionais, né? Os crimes passionais. O que é um crime passional? Um crime passional é quando a pessoa não enxerga mais nada, só a sua paixão, só a sua emoção, e a emoção sozinha mata. Então veja aqui, eu coloquei 3 elementos do sistema preventivo de Dom Bosco. Quando eu falei da Idade Média, eu coloquei a dimensão da razão. Quando falei da Idade Moderna, falei da razão. E quando eu falei da idade, dessa idade que nós estamos vivendo hoje, que alguns chamam de pós-moderna, outros chamam de idade sem nome, falei da emoção. Isso é o sistema preventivo de Dom Bosco. Religião, razão e emoção. Dom Bosco não concebe a religião sozinha. Dom Bosco não concebe a razão sozinha. Dom Bosco não concebe a emoção sozinha. Mas também não é uma justaposta à outra. A gente pode dizer assim que é uma religião racional e emotiva. É uma razão religiosa e emocional. E é uma emoção religiosa e racional. E entrega a si mesma, cada uma dessas dimensões, apequenam a pessoa humana. E como é que nós podemos trabalhar isso em questão, por exemplo, de uma escola? Outro dia me encontrei com um jovem, aqui de Porto Alegre, estou falando de Porto Alegre, eu encontrei com um jovem e perguntei para ele assim, onde é que você fez o ensino médio? Aí ele me disse, eu fiz a escola tal. Aí eu disse, mas nessa escola tem ensino médio? Eu achava que só tinha um pré-vestibular. É um prédio de 3 andares, numa calçada, numa rua. Eu disse, era um menino de 16 anos. Aí eu disse assim, me conta como é que funcionava essa escola. Ele disse assim, era muito simples, nós só tínhamos aula, então era ensino médio, então os 2 primeiros anos nós víamos todo o conteúdo e no 3º ano nós víamos a revisão de todo o conteúdo que nós tínhamos visto nos outros 2 anos para a gente poder se preparar bem para o vestibular. Aí eu perguntei assim, mas onde é que é o pátio de vocês? Ah, é na loja de conveniência do posto da frente. Vocês têm computador? Não tem. Vocês têm música? Não tem. Tem esporte? Não tem. Mas não tem nada disso, não. O que vocês têm? Sala de aula. Isso é um exemplo de unidimensionalidade. E tem famílias que querem isto. E eu não estou até criticando que tenha uma escola assim, que tenha famílias que queiram assim. Eu estou criticando a nós quando nós não somos capazes, às vezes, de perceber que nós estamos num paradigma novo. Que esta visão só racional da pessoa, ela
pode não ajudar a humanidade a crescer, porque nessa escola entrou só a cabeça. Na escola de Dom Bosco, na pedagogia de Dom Bosco, no sistema preventivo de Dom Bosco, a educação ela é feita trabalhando a cabeça, trabalhando o coração e trabalhando os joelhos da pessoa. Uma pessoa que não trabalha os seus joelhos, que seria a dimensão religiosa, ela vai se adorar, dobrar para diante de qualquer ídolo. E nós não queremos que uma pessoa se dobre diante de qualquer ídolo. Se é para se dobrar, que os nossos joelhos se dobrem apenas diante do Deus vivo e verdadeiro. Então esta é uma dimensão importante. E eu gostaria de aqui pegar um pequeno aspecto de Dom Bosco. Vou me permitir ler aqui, peço desculpa aos educadores e educadoras. Tem um texto aqui escrito pelo padre Brocardo. O padre Brocardo é um salesiano, italiano, que já faleceu, escreveu muito sobre Dom Bosco. Ele tem um texto aqui que eu acho bonito dessa visão de complexidade de Dom Bosco. Ele diz assim: Dom Bosco era ao mesmo tempo alegre e austero, franco e respeitoso, preciso e de espírito livre, humilde e magnânimo, tenaz e flexível, tradicional e moderno, otimista e previdente, diplomático e sincero, pobre e caridoso. Cultivava amizade, mas não tinha preferências. Era rápido nas ideias, mas prudente na execução. Amava as coisas bem feitas, mas não era perfeccionista. Tinha visão ampla e senso do concreto. Audaz até a temeridade, procedia com cautela. Sabia conquistar a amizade do adversário, mas não renunciava a seus princípios. Dinâmico sem extroversão, cheio de coragem, mas não temerário. Fazia convergir tudo para as suas finalidades, sem manipular as pessoas. Educava prevenindo e prevenia educando. Avançava com o mundo, mas não era do mundo. Isso é complexidade. É saber até juntar os contrários. Até juntar os contrários. E aí você faz essa dimensão de complexidade. E o terceiro aspecto que eu gostaria assim de sublinhar aqui, de refletir com os educadores e educadoras, é o seguinte: Dom Bosco fazia uma pedagogia diferencial do possível. É interessante, se a gente ler os livros de Dom Bosco, e Dom Bosco escreveu muito, se a gente ler as cartas de Dom Bosco, os pequenos opúsculos, as pequenas mensagens que ele mandou, Dom Bosco sempre tinha assim, uma classificação dos jovens. Ele sabia assim, que diante de si, ele não tinha um jovem igual, ele tinha um jovem diferente. Né? Então ele sabia, por exemplo, que você tinha às vezes um menino bom, tinha um menino rebelde e tinha um menino dissipado. Ele sabia, por exemplo, que para alguns meninos você poderia oferecer mais e mais e mais, porque estavam muito abertos para esse. Para outros meninos, ele oferecia apenas uma manutenção. E Dom Bosco era muito claro, ele dizia assim: para esse aqui, o que nós podemos fazer é que ele não se torne pior do que é. E que ele possa, pelo menos, manter onde ele está. Então, essa dimensão. Só que Dom Bosco tinha uma pedagogia da esperança também. Porque ele dizia assim: é impossível que um menino e uma menina passe na minha casa um ano inteiro e eu não consiga ter uma incidência com ele. E aqui eu gostaria de acentuar muito isto. Tem meninos e meninas, rapazes e moças, que passam na nossa casa, às vezes, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e quando temos até o ensino superior, passam 20 anos na nossa casa. É impossível que uma pessoa passe na nossa casa, que passe no nosso colégio, na nossa obra educativa, tantos anos e nós não tenhamos incidência. Outro dia eu fui visitar uma escola de ensino médio e aí que me dei conta, eu estava vivendo isso, mas a gente às vezes não se dá conta. Por exemplo, uma escola de ensino médio, o 2º ano do ensino médio, o aluno tem 15 disciplinas.
Se você somar todas as disciplinas que tem o aluno no segundo ano do ensino médio, primeiro ano, terceiro ano, você vai ver que ele tem 14, 15 disciplinas. Então, durante o ano, desfila na frente do aluno 15 professores diferentes, 10 professores diferentes. E você tem uma sala ali, suponhamos, de 40 alunos e 35 alunos. Será que um desses 14, 15 professores não tem incidência em 1, 2, 3 alunos? E às vezes é engraçado, até nós como educadores, a gente às vezes tem inveja de um colega da gente que tem um pouco mais popular, que tem um pouco mais de entrada com os alunos. A gente tem que ficar contente. Não quando faz isso por esnobação, mas quando faz realmente com a intenção de fazer uma dimensão educativa. Porque se a gente não conseguir chegar ao fundo do coração do jovem, se não conseguir entrar dentro da cabeça do jovem para fazer com que o jovem pensa, vai ser muito difícil a gente fazer educação. E tem uma frase de Dom Bosco que diz assim: o ótimo é inimigo do bom. O ótimo é inimigo do bom. Esta frase aqui ela pode ser lida de duas maneiras. A primeira maneira é uma maneira minimalista. A minimalista seria assim: para que eu vou fazer o ótimo se basta o bom? Para que eu vou fazer uma coisa bem feita se basta que ela seja feita? Então essa é uma visão minimalista, que certamente não é a visão de Dom Bosco. Mas nós temos a visão maximalista. A visão maximalista se diz assim: cada pessoa é diferente e eu não posso colocar um objetivo único para todo mundo alcançar. E cada pessoa tem o seu objetivo. Eu vou colocar assim uns pequenos exemplos. Por exemplo, uma família vem na escola e diz assim: eu vou colocar o meu filho aqui nesta escola porque esta escola prepara bem para o vestibular. Ponto. Ótimo! Pelo menos somos reconhecidos por nós prepararmos bem intelectualmente as pessoas para enfrentarem uma coisa difícil na vida, que é o exame vestibular. E nós vamos dizer para o pai assim: pai, mãe, fique tranquilo, aqui ele vai aprender e vai passar no vestibular. Mas vocês vão nos permitir que nós ofereçamos mais para esse menino, porque é muito pouco ele passar para o vestibular. Ele tem que aprender muito mais coisas, mas muito mais coisas. E é interessante, aqui eu gostaria de fazer uma pequena reflexão assim. Nós temos, às vezes nos jornais, pais e mães que são condenados porque não mandaram seus filhos para a escola e disseram assim: não precisa mandar para a escola porque aquilo que a escola faz, nós conseguimos fazer em casa, não precisamos mandar para a escola. Em geral, no Brasil, nenhum juiz ainda deu ganho de causa para nenhuma família nesse aspecto, mas cresce no mundo esse movimento que quer fazer a educação em casa. Por que não se pode permitir que a educação seja feita apenas em casa? Justamente porque a criança, quando vai para a escola, ela abre os seus horizontes. Um professor numa escola, ele não vai ensinar apenas a matemática, apenas a geografia, apenas a história. Um professor, uma professora, um educador, uma educadora é um mediador cultural. A escola é a ruptura da família. Não precisa ser uma ruptura agressiva, uma ruptura traumática, mas é uma ruptura. Porque, por exemplo, o menino ou a menina que vem da família para a escola, ele entra na sala de aula, vai se encontrar com, suponhamos, com 30 outros colegas. E ali você tem etnias diferentes. O branco vai se encontrar com o negro. Ali ele tem gênero diferente. O masculino vai se encontrar com o feminino. Ali ele tem visões políticas diferentes. São filhos que vêm de visões políticas diferentes das suas famílias. Um é de um partido mais conservador, outro mais revolucionário. Ali ele vai encontrar com pessoas
que têm visões religiosas diferentes. Ali tem um católico que vai se encontrar com um ateu, que vai se encontrar com um espírita, que vai se encontrar com um evangélico. E o professor, nesse caldo ali, ele vai dizer assim, o ótimo é inimigo do bom. Não, então vamos fazer que convivam. Não. O professor vai dizer assim, nós temos que fazer com que esta diversidade penetre na alma deste menino e desta menina e ele consiga conviver com essa diversidade harmonicamente. Porque ser diferente não é ser desigual. Ser diferente é apenas ser diferente. Então a pedagogia do possível consiste em dizer assim, esse menino veio com uma visão unidimensional da sua família e ao entrar em contato com realidades tão diversas, ele pode se perder. Então eu vou ajudá-lo a saber conviver com isso, a escutar e a respeitar. Né? E é interessante porque às vezes parece assim que a pedagogia salesiana é uma pedagogia de que vale tudo. Não é verdade. Tem um fato curioso. Um grande educador de Dom Bosco se chamava José Cafasso. José Cafasso tinha um sobrinho chamado José Alamano. Era filho da irmã do padre José Cafasso. Pois quando a irmã do padre José Cafasso quis colocar o filho no oratório de Dom Bosco, o padre José Cafasso, que foi o grande pedagogo de Dom Bosco, confessor de Dom Bosco, disse para ela não colocar. Porque ele não confiava na obra de Dom Bosco, porque na obra de Dom Bosco era muito bagunçado no sentido assim, que Dom Bosco não escolhia. Dom Bosco, todo mundo que vinha, ele trabalhava e conseguia. Pois a mãe do padre José a mãe do José Alamano, irmã do padre José Cafasso, não seguiu o conselho do irmão e colocou José Alamano no oratório de Dom Bosco. Quem é José Alamano? José Alamano é fundador dos missionários da Consolata. Ora, Dom Bosco, na sua casa, foi capaz de construir um menino que se tornou padre e depois se tornou fundador de uma grande congregação que está espalhada no mundo inteiro. Isto é a pedagogia do possível. Este menino soube conviver com meninos difíceis, com meninos problemáticos, porque a vida é assim. A vida não seleciona as pessoas convivem junto. E dentro deste contexto ele conseguiu se sobressair, porque Dom Bosco apresentou horizontes para ele. E hoje é um grande fundador da família da Consolata. E aliás, é interessante, nós temos grandes fundadores que foram alunos de Dom Bosco. O padre Orione, por exemplo, fundador da pequena obra da Divina Providência, o padre Luiz Guanella, que é santo, Luiz Orione é santo, Luiz Guanella é santo, foram alunos de Dom Bosco, ficaram 5, 6, 8 anos junto com Dom Bosco e fundaram congregações religiosas. E dentro desse oratório de Dom Bosco, que tinha todo esse tipo, toda essa gama de pessoas diferentes, mas dentro disso Dom Bosco foi sabendo oferecer. Então, na escola que segue o sistema preventivo de Dom Bosco, se o menino quer pão, tem pão. Se o menino quer esporte, tem esporte. Se o menino quer estudo, tem estudo. Quer diploma, tem diploma. Quer profissão, tem profissão. Se ele quer um grupo de vivência, tem grupo de vivência. Se ele quer voluntariado, tem voluntariado. Se ele quer santidade, tem santidade. Nenhum menino... Nós não vamos pensar assim que todos os meninos podem ser Domingos Sávio. Não vamos pensar que todas as meninas podem ser Laura Vicunha. O que não pode é a gente matar de tal modo os horizontes dos jovens que não possa sair um Domingos Sávio, que não possa sair uma Laura Vicunha. Mas aquele que quer só o esporte, ele vai ter o esporte, vai ter acolhido, mas nós oferecemos um pouquinho mais. E ao outro que quer só o diploma, nós oferecemos um pouquinho mais. E ao outro que quer só conversar no grupo de jovens, nós oferecemos um pouquinho mais, oferecemos o voluntariado. Isto é a pedagogia do possível. Aliás, eu acho muito interessante, tem um grande educador salesiano, que é o padre Pedro Braido. O padre Pedro Braido, ele escreveu vários livros sobre Dom Bosco, ainda está vivo, é um padre muito querido que mora em Roma, e num dos livros dele, chamado Prevenir, Não Reprimir, ele coloca que em 1855
a municipalidade de Madrid quis oferecer para Dom Bosco a casa correcional. E Dom Bosco, com os seus salesianos iniciais ali, ele discutiu durante 5, 6 anos para ver se aceitava ou não aceitava. No fim, Dom Bosco disse que aceitava, mas ele tinha algumas condições. A primeira condição é que a casa não fosse mais chamada nem de reformatório, nem de casa correcional, mas que fosse chamado de instituto. A segunda é que durante 5 anos não se aceitasse mais jovens que fossem condenados para ir para esta casa. Por que Dom Bosco tinha essa ideia de que durante 5 anos não deveria aceitar jovens delinquentes que fossem condenados? Porque ele dizia assim: eu não posso colocar dentro de um instituto meu 700 meninos problemáticos. Eu não posso colocar dentro desta obra 700 ladrões, 700 pessoas que têm problemas com droga, problema de prostituição, problema disso e daquilo, dificuldade de autoridade, que são assassinos, etc. Não posso colocar só 700 problemas. Então, nesses 5 anos, eu vou trazer ali jovens bem resolvidos na vida, jovens que não caíram no vício, não caíram no erro, não caíram, né, no crime, e vou trabalhar com esses, e à medida que eu conseguir criar esse ambiente, esse clima todo, eu vou colocar dentro desta casa esses jovens problemáticos, porque aí esses jovens bons, esses jovens de princípios, esses jovens que têm um horizonte mais definido através da religião, da razão e da benevolência, eu vou pegar esses aqui, vão ter a incidência nos outros jovens. E a pedagogia do possível é isto. Eu pego um jovem que é bom, mas não basta ser bom. Tu tem que ser bom, mas tem que expandir o bem. Não basta você ser uma pessoa bem resolvida na vida, você tem que ajudar o outro também que está ao seu lado a crescer junto contigo. Senão vai dar um problema social. Então esses 3 grandes desafios é que Dom Bosco coloca para nós, né? O primeiro grande desafio é nós transformarmos os nossos jovens, nossos adolescentes e até as nossas crianças em protagonistas. O segundo grande desafio é nós fazermos uma educação complexa. Nenhuma pessoa se basta a si mesma e nenhuma pessoa pode desenvolver apenas uma de suas dimensões. E o terceiro grande desafio é a dimensão da pedagogia do possível. Cada pessoa tem a sua medida, mas às vezes a gente olha a medida daquela pessoa muito baixa, nós precisamos ajudar essa pessoa a alargar elasticamente a sua medida até as alturas. E concluindo essa minha reflexão aqui, eu gostaria de dizer o seguinte: quando a gente se encontra com Dom Bosco, o que mais me impressiona, estudando Dom Bosco, encontrando com ele nos seus escritos, é a pedagogia do encontro. Eu acho que nenhuma pessoa se encontrou com Dom Bosco inutilmente. Todas as pessoas com quem Dom Bosco se encontrou, ele procurou ter uma incidência. Nem que seja uma incidência para dizer: Dom Bosco, o senhor está falando isso aqui, mas eu não aceito isso aqui. Esta é uma visão evangélica. Jesus, por exemplo, o Dom Bosco era um padre católico, né? Era um cristão. Jesus, por exemplo, com todas as pessoas com quem ele se encontrou, que estão relatados no Evangelho, as pessoas, elas se posicionaram. Você vê o Zaqueu, por exemplo: Senhor, a partir de hoje eu vou distribuir, vou dar 10 vezes mais daquilo que eu roubei. O ladrão ao pé da cruz, né, no lado da cruz, ao lado de Jesus, diz assim: Senhor, perdoa. Não, hoje tu está comigo no paraíso. A samaritana, o jovem rico, todas as pessoas que se encontraram com Jesus saíram diferentes, mas se posicionaram.
E as pessoas que se encontraram com Dom Bosco saíram diferentes, mas se posicionaram. Então, a verdadeira educação é feita quando há o encontro. Às vezes eu me encontro com um ex-aluno e às vezes a pessoa diz assim, olha aí, ó, veja o que deu esse teu ex-aluno. Aí eu digo assim, mas não foi isso que eu ensinei para ele. Né? E a gente ensina uma coisa, só que em educação não existe imposição. Em educação existe proposta, uma proposta vigorosa, forte, mas existe essa proposta. E as pessoas podem se posicionar, sobretudo através do encontro. O melhor livro didático ainda, e espero que seja para sempre, é o Educador. As técnicas mudam, as metodologias mudam, mas o encontro pessoal é o encontro que marca. E um educador não solitário, mas um educador junto com outros educadores. Na tua escola, às vezes, tem 10 educadores, 15, 20, 50, 100, 200, 300 educadores. Uma andorinha só não faz verão, já dizia Aristóteles. Então, é importante que a gente tenha essa dimensão. E que Dom Bosco seja para todos nós um grande horizonte de vida e uma grande inspiração. Muito obrigado.